e quanto aos seus juízos, não os conhece. Louvai ao Senhor. Irmãos, esse aqui é uma exortação a louvar o Senhor por todas as coisas, né? E o salmista está dizendo aqui que grande é o poder de Deus, né? Veja só, que ele fala que ele conta as estrelas e chama todas pelos seus nomes, né? Imagine só se Deus não sabe o nosso nome. Tem muito mais estrela do que gente, né? Então ele sabe de tudo, ele sabe o que está acontecendo, ele sabe a medida da nossa força, ele sabe por que ele permite tais situações. O Senhor sabe de tudo, né? Ele é grande, ele é grande, ele é maravilhoso, né? E ele, irmãos, ele faz tudo bonitinho, tudo na hora certa, tudo do jeito certo, tudo de Deus é bom. Às vezes a gente quer desistir das situações ou das durezas da vida, e daí Deus fala assim: não desista não, porque eu sei sua medida. Deus sabe a nossa medida, ele sabe, e ele interrompe todos os planos do diabo, todos. Quando a gente chega e fala assim: ó Deus, tá aqui, ó, não dá mais. Ele sabe que nós estamos falando assim porque nós não aguentamos. Então, aqui algumas perguntas, né? Quem dá neve como a lã, expande a geada, quem lança o seu gelo em pedaços, quem pode resistir ao seu frio? A gente acha que porque mudou um pouquinho a temperatura, a gente acha, já não estou aguentando mais, né? Agora vai morar lá no... Como é o nome do lugar lá? Aqueles lugares lá mais frios do mundo, tal, e que não tem os benefícios que nós temos aqui de agasalhos e de... Sabe, a gente não tem como falar que Deus não auxilia a gente, né? Deus é bom. Amém, irmãos? Deus é bom e Ele sabe de tudo, Ele conhece a nossa estrutura e Ele sabe que nós somos pó. Ele sabe e Ele sabe também que nós dependemos dEle. Nós não dependemos da nossa força. Você depende da sua força? Depende? Tem jeito não. Se a gente fica doente, o negócio fica ruim, né? Eu vi o exemplo de pais que o filho só viajou para um determinado negócio, né? E aí aquele desespero, aquela agonia, e passa a noite em claro, vendo onde está o avião, se chegou, se não chegou, aquele tormento todo, né? E Deus, Ele sabe de tudo. Por que que Ele permite? Por que que Ele faz esses negócios todos? Na semana passada eu queria ir para São Paulo. Eu precisava ir para São Paulo. E falei com a Elisângela e teve uns contratempos e tal, ela não pôde me levar, normalmente ela quem leva. E eu falei para Deus: Deus, eu preciso ir, mas eu não sei como. Eu não sei como que eu vou. Mas a agonia era tanta de ir. Eu falei: eu não quero pregar, eu não quero conversar com ninguém, eu preciso ir. E Ele sabe, irmãos, de tudo. Ele sabe melhor do que a gente, né? E daí, na última hora, tal, o Mateus me levou e foi sozinho, porque também não tinha como ir com a Isabela. E eu cheguei e falei: eu vou sentar no último banco, vou ficar sentada aqui, e eu não quero que ninguém me aborreça. Não quero que ninguém me pedir nada para mim, nem fale comigo. Eu vou sentar ali. Eu só preciso dar um abraço na tia e falar que eu amo e que eu fui lá porque eu estava muito incomodada, só. Não queria mais nada, não queria papo. E eu fui, sentei lá no fundo, aí veio lá a mulher me catou pela asa
eu estava lá já sentadinha com a minha amiga, e ela veio e me agarrou assim e tal, e eu sentei lá na frente, olha, pega a minha Bíblia lá. E a tia falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, não sei. Ele me deu um abraço. Eu vim te dar um abraço. Eu vim dizer que eu amo a senhora. Sabe o que parecia uma despedida? É um negócio que não tem como explicar. Parecia que ou eu estava me despedindo dela ou ela estava se despedindo de mim, não sei. E daí, a moça já estava pregando, chegando super atrasados e tal, e ela já estava pregando, não, ela estava ministrando o dízimo. E daí então, eu com a cabeça baixa e tal, os olhos fechados, e a tia pega o microfone e fala, ó, a palavra está com você. Eu tive tanta vontade de falar, não quero. Mas eu falei, é melhor obedecer do que sacrificar. Por isso a senhora está falando que a palavra está comigo. Você não tem uma palavra? Eu falei, tenho não. Não tenho não. Irmãos, quando a gente não prepara, parece que a Bíblia é um livro assim meio estranho. A gente não encontra subsídios para falar com a gente, para tal. Aí ela falou, mas a palavra está com você. Eu o microfone em cima do meu assim. Então, Deus naquela hora, opa! Oi, bebê? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Oi! Quer conversa. Então, é só obedecer. Não tem outra coisa. Fui lá e tal, e deu o recado que tinha que dar, e tal, e Deus resolveu. Irmãos, o que eu quero falar? Quando a gente tem a dependência em Deus, ele se responsabiliza por tudo. Quando a gente depende de Deus. E depender de Deus não é brincadeira. Sim ou não? Você acorda, você não sabe como vai ser o dia, mas você depende de Deus. Então, aqui o salmista está exortando a gente louvar a Deus só pelos benefícios de Deus, a gente acordar, só. E daí o resto é com Deus, não é com a gente, é com Deus, porque Deus é bom, a gente só precisa obedecer, e aí o resto ele faz, amém? Glória a Deus. Vamos orar? Pai querido, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor é bom, e as tuas misericórdias, elas duram para sempre, meu Pai. Bom, Senhor, é te dar graças. Bom é saber que nós temos um Deus que nos acode, um Deus que nos protege, que nos acolhe. Amém. E que não nos deixa só. A todos os momentos nós vemos a mão do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre todas as coisas. Por isso, Senhor, nós te damos graças, porque nós sabemos que o Senhor é Deus presente, é Deus grande, é Deus que pode tudo. E num piscar dos olhos, o Senhor resolve todas as coisas, porque agindo o Senhor, quem pode impedir? Obrigada, Senhor, por mais um dia, obrigado pelo teu juiz, ser o juiz sobre as nossas vidas. Nós não precisamos de juiz, nós temos a Ti, meu Pai. Obrigada, Santo Espírito de Deus, nessa noite, Senhor, nós te pedimos o consolo pelas vidas, meu Pai amado, aflitas. Em especial, eu peço, Senhor, pela vida da família do Luiz, Senhor, que com 2 anos e meio hoje nos deixou. É duro, é triste, Senhor, mas o Senhor sabe todas as coisas, meu Pai. Nós oramos, nós suplicamos a Ti, Senhor, mas aprove o Senhor levá-lo, deixando a gente sem palavras, meu Deus. Console o coração daqueles pais aflitos, meu Deus, tenha misericórdia. Também te pedimos pela Flora, meu Pai, que essa semana iria fazer 2 anos, meu Deus, mas hoje teve um problema muito grave, está entubada,
E nós sabemos, Pai amado, que o Senhor tem o controle de tudo, por mais difícil que seja, Senhor. O Senhor já deu escape com aquele problema do coração. O Senhor mesmo fez aquela cirurgia. E depois de alguns meses, hoje acontece esse negócio, meu Deus. Nós te pedimos também, Pai, visita a Flora, visita os pais, meu Deus. Tenha misericórdia dela, meu Pai. Tenha misericórdia dos pais, meu Senhor. Nós suplicamos o teu favor. Nós não merecemos nada, meu Pai. Mas o Senhor é Deus, é grande, é poderoso. E nós te damos graças, Senhor. Porque até aqui o Senhor nos ajudou. Nós te pedimos por misericórdia pelas nossas crianças, nossos adolescentes, meu Pai. Nós te pedimos, suplicamos a Ti. Estenda a Tua boa mão sobre as nossas crianças, meu Pai. São tantos os problemas, tantas as enfermidades diferentes, que só a Tua graça e misericórdia, Senhor. Por isso nós suplicamos a Ti, Senhor. Esteja com as nossas crianças, meu Deus. Tem misericórdia. Livra, Senhor, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, da mortandade que assola o meio-dia. Nós não sabemos avaliar o sofrimento de um pai que perde um filho. Mas nós sabemos, Senhor Jesus, que não tem consolo que faça um pai desse voltar ao normal, uma mãe dessa voltar ao normal. Por isso, Senhor Jesus, nós suplicamos a Ti que tenha misericórdia das nossas vidas, meu Pai. Obrigada, Santo Espírito de Deus. Nessa noite nós te pedimos, Senhor, falar conosco através dos louvores, da palavra. Nós sabemos que o Senhor é real e o Senhor pode todas as coisas. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, pelas vidas que estão aqui, as famílias representadas, meu Pai. Oh Deus amado, visita Daniel, Rafael, com aquele problema, Senhor, do pai. Nós não sabemos, Senhor, qual o teu propósito, mas nós sabemos que o Senhor não dá luta além das nossas forças. Coloca a tua mão de poder e graça. Nós te pedimos, Pai amado, porque nós cremos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor? Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Te encontrei
Seja sempre exaltado, Jesus Cristo.
Obrigada, meu Deus. Obrigada porque o Senhor é real. Não é uma fantasia, um conto ou uma história com Ele, mas o Senhor é Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém. Morreu no nosso lugar, Senhor. Nós somos gratos a Ti, meu Deus, porque nós não sabemos a dimensão do Teu amor, mas o Teu amor é grande e real. Obrigada, Santo Espírito de Deus, porque o Senhor é bom. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra, Senhor, que possamos ser instrumentos Teu agora, nesse instante, Pai. Obrigada, Senhor, por tudo. Nós Te louvamos, Te agradecemos, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém. Abra a Tua Bíblia em João 14. Se puder dar um título para a nossa conversa, vai ser assim: as boas intenções não bastam. Amém? Então a palavra de Deus em João 14, no versículo 23 e 24, fala assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para mim. E viremos para ele. Viremos para ele. O quê? E faremos nele morada. Vamos repetir? Vamos lá? Se alguém me ama, versículo 23, primeiro. Guardará a minha palavra, E meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. 24. Quem não ama guardará as minhas palavras. Agora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Eu vou repetir aqui: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Pode sentar, irmãos. Sabe, as boas intenções, elas são importantes, mas é comum, é muito comum a gente desculpar o erro de uma criança, não é? Porque a criança, muitas vezes, ela não sabe o que ela faz, né? Então, irmãos, a criança, ela obedece porque a gente pressiona a criança a obedecer, sim ou não? Se você não obedecer, vai ficar no cantinho. Se você não obedecer, eu vou te corrigir. E assim nós fazemos. Amém? Então, irmãos, é um perigo muito grande a gente querer divorciar a obediência. Preste bem atenção. É bem importante você ouvir, irmãos. Divorciar a obediência relativo às coisas de Deus. Desassociar. A palavra mais certa é essa, desassociar. Eu vou obedecer a Deus, porque se eu não obedecer a Deus, Deus vai me punir. Então, irmãos, hoje nós vamos ver um pouquinho o que aconteceu com um homem lá em 1 Samuel. Eu quero. Aliás, eu vou primeiro em Êxodo 25, para não fugir, para a gente poder entender um pouquinho a respeito do que Deus, irmãos, tudo tem um porquê. E Deus já deixou tudo determinado, tudo escrito, tudo direitinho, para que a gente não dê desculpas a Deus. Então aqui, irmãos, em Êxodo 25, Deus começa a dar instruções para o Moisés, como fazer o tabernáculo, a arca, enfim, o propiciatório. Deus ele começa a conversar com Moisés, explicando tudo direitinho. E eu acho tão lindo
irmãos, porque tudo vai olhar o futuro e ver Jesus. Né? Então, quando Deus deu as instruções para o Moisés, Deus, ele estava vendo lá na frente tudo aquilo. Deus, ele estava falando assim, olha, meu povo, começa então a ler e observar os meus estatutos, porque eu sou juiz. Sou eu quem julgo, sou eu quem faço, sou eu quem determino. Irmãos, não é a lei do homem que vai mudar o caráter de Deus. Nós temos sim que obedecer à lei dos homens, se ela não contrapor contra a lei de Deus. A lei de Deus fala assim, que ele fez homem e mulher. A lei do homem hoje fala o seguinte, que pode muito bem mudar, não é? Vocês sabem o que eu estou falando aqui. Então, irmãos, nós temos que colocar Deus, a lei dele, a fala dele, tudo que ele determinou em cima. Depois vem todas as coisas. Então, quando nós lemos aqui, se alguém me ama, guarda a minha palavra. Tudo que Deus escreveu, para isto ele escreveu. Para mostrar para a gente que a gente não é um ser largado e que tem que ir atrás do outro, que o outro falou que é bom, que o outro está dizendo que está certo. Não é assim que funciona. Então aqui, a partir do versículo 10 de Êxodo 25, fala assim, também, depois de Deus, ele falou com Moisés, no versículo 1 fala que Deus falando com Moisés, não é? No versículo 2 fala assim, fala aos filhos de Israel que me tragam a oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. Irmãos, por que eu li o versículo 2? A palavra de Deus fala para você nunca chegar no altar com as mãos vazias. Eu tenho o costume de todas as vezes que eu vou visitar alguém, que eu vou, seja o que for, eu gosto sempre de levar alguma coisa, porque eu nunca gosto de chegar com a mão vazia. Não estou falando que isso está escrito, que você vá na casa de fulano. Não, irmãos, estou falando eu. Sabe por quê, irmãos? Eu não sou boba coisa nenhuma, eu sou muito esperta. Eu sei que tudo que eu produzo vai servir de bênção para a minha vida. Se eu dou um copo de água, esse copo de água vai servir de bênçãos para a minha vida. Então, eu não espero que ao dar o copo d'água, que a pessoa me retribua alguma coisa. Porém, no mundo espiritual, e eu quero que vocês imaginem o mundo espiritual, isso aqui vai funcionar. Vai funcionar. Vai funcionar. Eu estava falando para vocês do culto de terça-feira e eu não sabia que a palavra estava comigo. Tanto que eu falei para o Mateus, olha, eu vou... Irmãos, quando terminou, antes de terminar o negócio lá, tinha uma mulher que ela chorava muito, mas ela chorava muito. Ela chorava, ela soluçava. Eu não sabia o que estava acontecendo com aquela mulher. Não sabia. E ela falou assim, eu falei para Deus, se o Senhor existe, olha que desafio, irmãos. Isso é um desafio muito grande. Ela falou, se o Senhor existe, na real, eu quero que o Senhor fale comigo. Eu estou chegando atrasada, ela tinha largado um plantão e diz ela que estava super atrasada, mas ela falou, eu vou porque eu quero que o Senhor fale comigo. E eu também não sabia que Deus ia dar aquela palavra. E no final, ela chorava demais, mas eu não parei o culto, eu continuei com o culto e tudo bem. Eu falei, Deus está falando, tudo bem, amém. No final, quando eu fui orar, e ela veio, eu abracei e tal, e ela falou assim, eu vou te dizer uma coisa, talvez hoje seja o meu último dia. Eu falei, por quê? Ela falou, porque eu falei para Deus assim, Deus, se o Senhor existe, fala comigo. E você falou tudo que eu precisava ouvir. Amém. Mas, irmãos, ali não foi importante para mim. Foi importante para quem eu fui dar um abraço.
que chegou no meu ouvido e falou: você viu como a palavra estava com você? Porque você trouxe esta palavra para mim. Você já viu que Deus tremendo é este, irmãos? Incomodar uma pessoa a 100 quilômetros para poder falar com a pessoa. Então, irmãos, nada que Deus faz é de graça. Nada que Deus faz é de graça. Então ele está falando aqui, olha, fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada. De todo homem que pode o coração se mover voluntariamente. Então não é com força não. Não é não. É da forma que Deus quer. Vocês, não, a Magali falou e tal. Não, irmão, não faça isso não. Leva a tua oferta, teu dízimo. Não se incomode com nada. Sabe? Só se o Espírito Santo tocar, porque aqui é voluntariamente. Então vamos lá, irmãos, para o versículo 10. Vamos lá. A arca de madeira de cetim. Também farão uma arca de madeira de cetim. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura. E cobrirás de ouro puro por dentro e por fora cobrirás. E farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. E fundirás sobre ela 4 argolas de ouro. E porás, vê se você encontra aí a foto por favor, da arca. E porás no 4 cantos dela 2 argolas de um lado dela e 2 argolas do outro lado dela. E farás de madeira de cetim e as cobrirás com ouro. E meterás as varas nas argolas aos lados da arca para se levar com elas a arca. As varas estarão nas argolas da arca, não se tirarão dela. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei. Então, irmãos, veja só. Mas Magali, isso é importante? Porque quando Deus mandou Noé construir a arca, Deus deu as medidas. Deus deu comprimento, largura, profundidade. Deus, eu quero assim, eu quero de tal madeira. Deus falou direitinho. Assim como Deus falou direitinho nesses 2 episódios, Deus fala na palavra dele como que a gente deve agir para alcançar a vida eterna. Porque a vida eterna, irmãos, não é uma brincadeira. Por que Deus falou veja só, dá uma olhadinha na arca. Vamos colocar essa daqui. Veja. Tá ótima essa daqui. Veja se não é igualzinho ao que Deus mandou fazer. Alguém para entalhar, alguém tal. Como Deus mandou, por que Deus mandou fazer essa arca? Vamos deixar uns brinquedinhos para as crianças. Tem? Quem sabe? Então, irmãos, no versículo... vamos lá, no versículo 15, não é? Versículos de 5 a 8. Vamos lá. Ele começa. Eu vou adiantar. Eu vou colocar Êxodo 29, 45. Vamos lá. Só para a gente explicar, para a gente chegar aonde, na realidade, nós vamos conversar. Êxodo 29, 45. Qual é o propósito da arca? Qual foi o propósito que Deus mandou fazer a arca? Vocês sabem? Porque quando ele mandou fazer a arca, ele falou assim, olha, essa arca representa a minha presença. Essa arca representa a minha presença. Então vocês vão saber, mas Deus precisa de algo para representá-lo? Irmãos, nunca pergunte se Deus precisa disso ou daquilo. Obedeça. Nunca pergunte, mas Deus, Ele e tal, cheio de interrogações. Não. Mandou fazer? Mandou. E ele fala assim, veja só,
no versículo 45. E habitarei no meio dos filhos de Israel e lhes serei por Deus. Eles iriam olhar a arca. A arca, dentro da arca estavam as tábuas da lei. Então, o que Deus queria? O que Deus estava almejando? Que o povo dele reconhecesse que a glória de Deus estava ali. O povo reconheceu? Será que o povo reconheceu? Não reconheceu. Deus deixando tudo ali e o povo não reconheceu. Vamos pular aí para 2022. Será que o povo reconhece que Jesus está voltando, que tem que andar da maneira que Deus manda na palavra dele? Será que o povo está hoje? Nós acabamos de louvar Deus, não é? Que Jerusalém, nós somos Jerusalém. Jerusalém, que mata os profetas. Nós precisamos ficar muito atentos com a palavra de Deus. Então, irmãos, há um perigo enorme, porém, nós temos que observar esse distanciamento de obediência e amor. Porque Deus fala assim: se você me ama, você vai guardar a minha palavra. Se você me ama. Irmãos, é tão sério. Quem ama, obedece. Quem ama não encontra dificuldade para obedecer. Quem ama não encontra obstáculo. Eu podia dizer para Deus: Deus, o senhor está vendo, eu quero ir, mas eu não encontrei uma carona. Eu quero ir, mas eu não encontrei. Então eu vou de ônibus, Deus. Eu podia arrumar milhões de desculpas. Deus só está vendo a minha idade, está vendo o tempo, está vendo. Eu podia arrumar, irmãos. Mas Deus, quando eu estava orando de manhã, e eu falei assim: olha, Deus, vamos fazer o seguinte, meu celular estava desligado. Eu falei: vamos fazer o seguinte, Deus, se o Senhor realmente quer que eu vá, o Senhor vai providenciar. E se o Senhor não quiser que eu vá, foi a minha carne, eu vou falar: Senhor, me perdoa. Olha, minha carne é uma praga. Tá aí. Daí, o que o Mateus falou? Eu só posso chegar aí a 1 hora. Eu pensei, 2 horas, 2 horas e meia. Vou chegar lá para as 3, 3 e meia. Mas eu vou. O propósito não é ir dar um abraço. O propósito não é ir e falar que ama. Eu vou. Nem que eu chegue às 4 horas da tarde. Uma vez, eu e Elisângela e Alex chegamos no culto. Quando nós chegamos, tô vendo aquele pessoal que no VUCA e tal, o pessoal falou: você veio fazer o quê? Eu falei: no culto. O culto já terminou. Lembra? Ah, é? O culto terminou? Terminou. Então, tchau. O culto terminou. Olhei para a cara da Elisângela, né? O culto terminou, vamos embora. Então, irmãos, obedecer é melhor do que sacrificar. Então, irmãos, veja bem, Deus mandou que fazer a arca. Daí teve uma briga lá, os filisteus, e os filisteus, ele rouba a arca. Mas por que os filisteus, eles roubaram a arca? Porque estava tudo dentro dos propósitos de Deus. Tem coisas, irmãos, que nós não vamos entender, nem aqui e tampouco lá no céu, porque a gente não vai perder tempo para saber por que a arca foi roubada pelos filisteus. Você tem interesse de saber disso? Entendeu? Eu não tenho. Mas assim, o Davi, irmãos, ele entra na cena como um homem que parece que ele vai ser o homem mais obediente da Bíblia. Ele fez a maioria dos hinos, ele louvou a Deus, ele adorou a Deus, mas no meio da caminhada, o Davi teve um deslize. Mas, irmãos, preste atenção uma coisa. O importante
não é muitas vezes a nossa atitude do lado de fora. O importante é a nossa atitude do lado de dentro. Porque não é a ação, é a intenção. Então, o Davi, ele deu umas escorregadas aí que não agradou o coração de Deus. Porém, o Davi teve consequências muito graves. Ele teve consequências graves, né? Ele teve. Acontece que Deus estava de olho, irmãos, no propósito dele. Preste atenção, Deus está de olho no propósito que Ele tem na tua vida. Então nós vamos passar pelo processo para chegar no propósito que Deus tem. Então nós vamos lá em Crônicas para adiantar um pouco, mas se vocês acharem que eu estou correndo, ou se tiver alguma dúvida, levante a mão que nós vamos tentar responder. Primeiro livro de Crônicas, 13, vamos lá. 13, versículo 4. 13, versículo 4. Então toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isso apareceu justo aos olhos de todo o povo. O que apareceu justo aos olhos do povo? Vamos lá. O que apareceu? No versículo 6, vamos lá. 1 Crônicas. Primeira Crônicas, ou eu abri no segundo e quase que eu me atrapalho todinho, mas vamos lá. Primeiro livro de Crônicas, 6, no versículo 13, desculpa. 13, olha ali, vamos lá. Força. 13, versículo 4. Versículo 4. Então disse toda a congregação que assim se fizesse, porque este negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Que negócio era esse? O que aquele povo estava feliz, não é? Porque a arca, irmãos, ela tinha sido levada pelos filisteus, e nós vamos daqui a pouco ver o que aconteceu, se Deus puniu ou não, não é? Mas o Davi resgata a arca. Então era um clima de festa, era um clima de alegria. O pessoal concordou com Davi, né? E levaram uma arca para a casa de Abinadab, né? Levaram a arca para lá. A arca ficou na casa desse homem durante algumas gerações, ou mais de uma geração. Não é? Alguns estudiosos falam que ela ficou um tempo e tal, mas o importante é que a arca de Deus ficou na casa desse homem, Abinadab. E o que aconteceu? Não é? Daí, não, mas agora acabou o tempo da arca ficar na casa de Abinadab. Vamos levar a arca para Jerusalém. Então eles ali resolvem colocar a arca em um carro de boi. Lembra como é que o pessoal levou a arca? Vamos lá para 1 Crônicas 15, versículo 2. 15, 2. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e para o servir eternamente. Eu vou dar uma paradinha aqui. Muitas vezes a gente acha assim, sabe? Deus é muito criterioso. Ele gosta das coisas tudo certinho. Deus é muito exigente. O importante não é levar a arca. O importante não é transportá-la e chegar no lugar que Deus quer. Não. O importante é fazer da maneira que Deus mandou. E Deus mandou que só os levitas tinham poder de carregar a arca. Por que, Magali? Olha, pergunta para Deus. Pergunta para Deus porque ele
faz dessas coisas, né? Escolhe essas coisas. Ele quer que a gente ande certinho, é certinho que a gente deve andar. Ele quer que a gente cumpra o que está na Bíblia, tem que cumprir. Deus não precisa de ajuda. Interessante que nós tivemos uma experiência grande lá em casa, agora, né? Deus não precisa de ajuda. Deus não precisa da nossa ajuda. O passarinho estava fazendo um ninho, né? E ele levou os galinhos lá em um vaso e tal, começou a colocar e depositou ali 2 ovinhos. E estava ali. Mas o Marcos achou que ele estava muito sem base. Claro, a intenção dele foi a melhor. Então ele fez lá uma caminha de algodão. Ele pegou os ovos e colocou ali. E os passarinhos, eles abandonaram o ninho. Porque era daquela maneira. Era daquele jeito. Então, irmãos, quando eu estava aqui estudando, eu falei, puxa vida, por que Deus ele faz de uma forma que a gente não entende? A gente não entende porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus, essa é a resposta. E Deus no tempo certo, irmãos, presta atenção, Ele vai fazer tudo que Ele diz que Ele vai fazer na nossa vida, sem precisar da nossa ajuda. Então, irmãos, como é que eles levaram uma arca? Veja bem, eles levaram a arca, volta aí um pouquinho a página 13, vamos lá, não é? Aqui na página 13, a arca é depositada, tal. Vamos ver como que eles levaram a arca. Vamos aqui ver no versículo 9. Eles estavam felizes, tocaram lá tamborins, harpas, símbolos, trombetas. Veja só, e chegando à eira de Quidom, estendeu-os a sua mão, para ter mão na arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu, por ter estendido a sua mão à arca, e morreu ali perante Deus. Você já imaginou, irmãos? Uzá viu que a arca ia cair, porque a arca estava sendo transportada em cima do caminhão, do carro de bois, não é? E deve ter tombado, não, tombou, e ele foi para defender a arca, que ali era a glória de Deus. Veja que o Moisés não entendeu, como muitas pessoas muitas vezes não entendem por que Deus matou Uzá. Quem já tinha ouvido aqui falar no nome de Uzá? Ninguém? Então, já tinha? Alex, com certeza. Com certeza. Irmãos, nós precisamos ler a Bíblia, né? Uzá foi aquele homem que ele pegou na arca. Está aqui, ó. E Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse... Vamos começar. E Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar de Perez Uzá até o dia de hoje. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez retirar a casa de Obed-Edom. O Davi ficou tão desesperado que falou: olha, eu não estou entendendo nada, então eu vou deixar a arca aqui na casa, no meio da estrada. Eu vou deixar a arca aqui na casa de Obed-Edom. Não basta ter boas intenções. Tem que fazer o negócio direitinho. Então eu te pergunto, por que Uzá morreu? Por que ele morreu? Por que Deus foi tão severo
Por que Deus não matou os filisteus que roubaram a arca? Por que Deus não matou Davi quando Davi adulterou? Por que Deus não matou Caim quando ele matou Abel? Por quê? Nunca faça pergunta desta natureza a Deus. Nunca. Porque você está afrontando, eu estou afrontando a Deus quando eu faço perguntas ao Senhor que não me convém. Por quê? Essa é a pergunta que eu estou ensinando para vocês. Quando vocês chegarem aqui e tem pregador que entende por que Deus matou Uzá. Por que Deus? Então, irmãos, um homem bem intencionado, fazendo serviço para Deus, nem sempre a boa intenção é ação. Uma vez uma pessoa me procurou e falou assim: olha, eu peguei o meu dízimo e eu dividi e dei na casa de uma pessoa muito carente. Muito carente. Isso tem muitos anos. E eu falei: Deus mandou você fazer desse jeito? E a pessoa falou assim: não, mas a necessidade dessa pessoa é muito grande. E eu então fiz o seguinte: eu dividi e dei a metade. E eu falei: Deus vai te mostrar o porquê que este dinheiro não, essa oferta, esse dízimo não chegou até Deus. É duro, não é? Como que eu dou alguma coisa com intenção de agradar a Deus e Deus não recebe? Não passou muitos dias e a pessoa voltou lá naquele determinado lugar e alguns vizinhos, algumas pessoas veio e falou: olha, está acontecendo isso com essa pessoa. Era um péssimo testemunho. Essa pessoa dizia que era de Jesus, mas era um péssimo testemunho. E Deus tinha falado que ele não tinha recebido aquela importância, que eu não vou chamar nem de dízimo nem de oferta. Então, muitas vezes, irmãos, nós fazemos algo com boa intenção, mas não é o desejo do coração de Deus e ele não aceita. Você só perdeu o tempo de fazer aquele negócio ali. Deus não recebeu. Ele, ao contrário, né? Deus, ele não mandou fazer daquele jeito. Você sabia que quando você dá uma oferta, pode ser de R$2, R$1, 2 moedas. Eu estou falando dinheiro porque é mais fácil da gente enxergar. Você tem que orar. Você sabia quando você compra um objeto com dinheiro que seria para Deus e você compra? Porque uma mentira na boca de um servo de Deus custa muito, custa morte. Lembra de Ananias e Safira em Atos 5? Uma mentira. Se você me perguntar, Ananias e Safira foram salvos? Eu vou te responder: eu creio que sim. Eu creio que Deus é misericordioso, mas Deus mandou para servir de exemplo, para a gente não fazer da nossa maneira. Eu vou lá levar uma oferta ou uma cesta básica. Vamos tirar dinheiro e colocar uma cesta básica. Qual é a sua intenção? É levar a cesta básica porque aquela pessoa está passando fome, ou você quer colocar, um exemplo, na rede social? Ou você quer se justificar? Então o que vale não é a ação, é a intenção. Então aqui, irmãos, veja bem, Deus já tinha falado o jeito certo de fazer, o jeito certo de trazer aquele objeto. Aquele objeto representava Deus. Você sabia quando você dá alguma coisa para Deus, representa Deus, porque é um sacrifício. Foi um sacrifício eu ir até São Paulo? Claro
coisa, porque no final a tia chegou no meu ouvido e falou: você trouxe a resposta que eu precisava. Por isso que a palavra tinha de estar com você. Só que eu não sabia o que Deus queria, mas Deus sabia o que Ele estava fazendo. Então, irmão, nós precisamos ter muito cuidado com a nossa intenção. Lá em 2 Samuel 6, segundo livro de Samuel 6, no versículo 6 e 7. E chegando a ele de Nacon, estendeu-os a mão de Deus e teve a mão nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu ali por esta imprudência e morreu ali junto à arca de Deus. Aqui é um outro texto que fala do mesmo texto de 1 Crônicas. Então, irmãos, o texto bíblico informa claramente que Uzá morreu porque ele fez a coisa certa da maneira errada. Quem está entendendo? Amém. O Senhor considerou a atitude deste homem uma irreverência. É duro, né? Ele foi irreverente contra o negócio de Deus. E Deus, irmãos, Ele não levava em conta se fosse um homem que não soubesse. Ele já vinha da família de Abinadab. Abinadab, irmãos, já tinha um currículo de conhecimento de Deus. Então Uzá também tinha conhecimento. Você tem conhecimento, eu tenho conhecimento. Então, se nós temos conhecimento, Deus, Ele vai se manifestar da maneira que Ele quer na nossa vida. Entenda como quiser. Mas, irmãos, depois de a arca ter ficado em sua casa, na casa de Abinadab, durante anos, alguns historiadores falam que Uzá era neto, não filho de Abinadab. Alguns, não é? Eu não cheguei a esse ponto de conhecimento, então eu vou por esta linha, que Uzá não era filho, era neto. Então ele tinha conhecimento das coisas. Irmãos, nós vamos chegar diante de Deus ele como um juiz. Ele é como um juiz, né? Ele é um juiz e ele vai nos julgar. Então não adianta eu querer te julgar, eu quero te ensinar, mas julgar não, acusar não, porque julgamento só pertence a Deus e juízo também. E acusação, quem é que nos acusa? O diabo. Ele nos acusa. Então, irmãos, essas mesmas instruções, quem está copiando, depois você encontra em Números 4, de 1 a 20. O texto é muito grande. Mas eu estou dizendo aí, se você tiver interesse de procurar, já está aqui registrado em Números 4, de 1 a 20. Mas eu vou resumir o que tem em Números 4, de 1 a 20. Eu vou dar uma resumida, que o texto é grande. A arca deveria ser transportada pelos coatitas. Coatitas, quem são, irmãos? Os coatitas é da família dos levitas, da qual era a linhagem sacerdotal. Veja como Deus é detalhista. Veja como Deus diz assim: olha, você não fosse de qualquer jeito, não. Ninguém tinha autoridade de transportar a arca a não ser os levitas. E daí então, resumindo, né? Porque ela foi separada para esse negócio. Então tinham de carregá-la sobre os ombros. Ou seja, lembra? Eu mostrei a figura para vocês? Aqui, né? Um pau, outro aqui. Então a arca ficava no meio. Opa, exatamente. Olha como deveria ser carregada. Deus deu as instruções corretas. Como Deus tem dado as instruções corretas na palavra dele. A gente erra, se quiser, errar.
Então, era desta maneira aqui que a arca tinha de ser transportada. Eu vou aqui conjecturar, porque eu sou humana, não é? Talvez, não, vamos ter cuidado, vamos colocar a arca em cima da carroça, que aí, tal, aquele cuidado todo. Mas Deus mandou. Às vezes você quer fazer da sua maneira, com aquele maior... Não, Deus, pode deixar que eu vou te dar uma ajudazinha, porque sabe, né? Eu acho que é assim... Grande erro. Simples assim. Deus mandou? Deus mandou você agir desse jeito? Deus mandou você fazer dessa maneira? Deus mandou? Qual foi a maneira que Deus mandou? A maneira que Deus mandou está na palavra de Deus. A palavra de Deus fala que a gente erra por falta de Conhecimento. Mas Magali, eu tinha tão boa intenção. O inferno está cheio de gente bem. Sim ou não? Mas olha, é só um pouquinho, é só isso, é só aquilo. Então veja bem, então eles tinham de carregar nos ombros. Mas naquela ocasião, eles estavam carregando a arca sobre um carro de bois. Algo semelhante ao que fez os filisteus por falta de conhecimento. Quando eles roubaram a arca, eles levaram a arca em cima de um carro de boi. Nunca nós podemos imitar o ímpio. Ah, mas todo mundo faz desse jeito. Ah, mas acontece todo mundo não é o filho de Deus. Porque o cara já vai mesmo para o inferno, só se ele se converter. Então ele não precisa muito, não é de muita coisa, de ficar com muita conversa fiada. Sexta-feira eu estava conversando com uma menina e uma outra apareceu grávida. Ela veio falar, a fulana parece estar grávida e tal, não sei o quê. E eu falei, e você? Não, eu estou procurando casa. Eu falei, você está procurando casa? E aí? E daí a outra já tinha me dito, ó, eles vão morar juntos. Minha mãe fez isso, minha avó fez isso, minha tia fez isso, minha irmã fez isso, todo mundo faz isso, e eu também vou fazer. Eu falei, eu vou te falar uma coisa, só por uma questão de esclarecimento bíblico. Você conhece a palavra, inclusive eu já te dei até uma Bíblia. Se você se juntar com esse cara aí que você está namorando, você vai pecar. E se você pecar, você está sabendo que você está pecando. Então, mas eu não tenho dinheiro. Eu falei, vai no cartório, faz lá o negócio, você ganha dinheiro, ele ganha também, vai lá, custa pouco, e depois eu venho e abençoo vocês. Não precisa festa, não precisa nada. Ah, a senhora faz isso? Eu falei, faço, claro. Porque não adianta a gente trazer o problema sem trazer a solução. Sim ou não? Sim. Precisa trazer a solução. Então eu estou falando aqui da solução. Daí, irmãos, a pergunta: por que Deus matou Uzá e não matou os filisteus que tocaram também e tomaram e roubaram a arca? Por quê? Por que Deus é tão justo? Os filisteus eram inimigos de Deus. Por que Deus faz isso? A maior punição para aqueles que conhecem a palavra do que para aqueles que não conhecem. Afinal de contas, como é que Deus pode cobrar algo de alguém que não tem conhecimento? Agora, eu tenho certeza que Deus não vai cobrar o sangue de vocês para mim. Erraram, tem consciência do erro, e aí a coisa pode... A dimensão, irmãos, da prática de um pecado, a dimensão é de Deus. Mas Deus, ele não corre atrás. Magali, a Bíblia lembra da história do filho pródigo? Deus foi atrás? Aliás, o pai foi atrás? Não.
O filho sentiu falta da casa do pai, das borboletas da casa do pai. Porque quando a gente está debaixo da proteção do pai, nós somos acolhidos, amados, protegidos. E muitas vezes nós queremos sair debaixo dessa cobertura, fazer o que dá na nossa telha, e daí nós temos consequências na medida da nossa sabedoria. Porque aquele filho tinha conhecimento. Eu gastei tudo. Se eu estou aqui comendo lavagem no meio dos porcos, é porque eu quero. Porque eu tenho conhecimento. Eu sei aonde eu fui. Eu sei o que eu faço. Eu sei. Irmãos, a palavra de Deus fala que Deus odeia a mentira. Se eu minto, eu estou indo contra os princípios de Deus. E aí as consequências são terríveis. Vamos lá. Por que Deus matou Uzá e não matou os filisteus? Muitos não entendem porque Deus mata um bom, intencionado, e nada acontece com o inimigo de Deus. Olha, o fulano só apronta e não acontece nada. A gente não pensa assim? Sim ou não? Sim. Se Deus é justo, por que então ele não pratica a justiça? Mas é assim que funciona. É assim que funciona, irmãos. Veja só, continuando porque Deus permitiu que os filisteus levassem a arca, o propósito de Deus era uma manifestação ainda maior de seu poder entre os povos estrangeiros. Veja só. Deus, quando os filisteus tomaram a arca, Deus queria unir o povo dele. Deus queria mostrar assim: vocês vão ver, sem a minha presença, o que vai acontecer. Deus queria chamar a atenção dos filhos. E nesses últimos dias, Deus está totalmente, não sei que palavra eu posso usar, querendo chamar a nossa atenção, dizendo assim: olha, por favor, faça as coisas direito, muda. Então Deus, irmãos, esses caras aí, vamos lá, em 1 Samuel 5, vamos para a Bíblia, porque a Bíblia responde tudo os nossos questionamentos. Durante o tempo que a arca ficou com os filisteus só tiveram problema. Porque a arca era a presença de Deus, e a presença de Deus não pode ficar no meio dos inimigos de Deus. Não pode, irmãos. A presença de Deus, o ímpio fica doido. O ímpio fica maluco quando a presença de Deus chega. Ele fica meio endemoniado, não, ele já é endemoniado, ele fica mais doido ainda. Porque a presença de Deus não pode ficar no meio dos inimigos de Deus. Veja só, em 1 Samuel 5, 1 e 2. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdod. E tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom e a puseram junto a Dagom. Quem era Dagom? Dagom era o deus minúsculo dos filisteus. Então o que eles fizeram, irmãos? Olha que afronta. Irmãos, ninguém afronta a Deus sem ser punido. Ninguém pode até demorar, mas ninguém afronta um servo de Deus sem ficar com a devida punição. E aqui, irmãos, veja só, no versículo 3: levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod, no dia seguinte, eis que Dagom
estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. E tomaram Dagon e tornaram a pô-lo no seu lugar. Eles pegaram lá, né, o Dagon, que é uma estátua, e colocaram lá novamente em frente à arca de Deus. E veja só, e levantando-se de madrugada no dia seguinte pela manhã, eis que Dagon jazia caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor, e a cabeça de Dagon e ambas as palmas de suas mãos cortadas sobre limiar, somente o tronco ficou a Dagon. Pelo que nem o sacerdote de Dagon, nem nenhum de todos que entram na casa de Dagon pisam o limiar de Dagon em Asdod até o dia de hoje. Veja só, irmãos, já passaram-se mais de 5.000 anos e ainda hoje tem essa cultura deles, não é? De não pisar ali porque sabe que vai ter problema. E veja o versículo 6. Porém a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod e os assolou e os feriu com hemorroidas e Asdod e aos seus termos. Todos eles foram feridos de hemorroidas. Todos eles. Não é duro um negócio desse? Os filisteus. Porque a glória de Deus estava presente. Irmãos, a glória de Deus hoje, na nossa vida, é o Espírito Santo de Deus. E onde há o Espírito Santo de Deus, tem que ter diferença. Tem que ter mudança. Tem que ter outra vida. Porque senão, irmãos, nós vamos brincar com a glória de Deus. E brincar com a glória de Deus vai acontecer igualzinho aconteceu com esses homens. Vendo então o versículo 7 de 1 Samuel 5. E vendo então os homens de Asdod, que assim era, disseram: não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagon, nosso Deus. O Deus de Dagon tinha caído por terra. Você sabia que o demônio que está agindo sobre o Brasil, Deus vai colocar a mão? Ninguém brinca com Deus não, irmãos. Ninguém brinca com Deus, irmãos. E tudo isso que vocês estão olhando, vendo esse cenário, Deus está contemplando e dizendo: eu só quero chamar a atenção dos meus filhos. Esta é a minha intenção. A intenção de Deus não é acabar com o Brasil. Sabe por quê, irmãos? Nós temos uma promessa de Deus sobre esta nação. Nós temos uma promessa de Deus sobre esta nação. O Oswaldo Aranha, ele foi um homem que assinou para que Israel se tornasse, ele deu um voto Minerva, em 1948. Eu falo desse Teocleto, mas não play não isso, né? Então, irmãos, vejam só, as coisas, a gente fica olhando o cenário todo. Irmãos, Deus está escrevendo, cada dia é uma página, Deus escrevendo, e fala assim: será que meus filhos não conseguem? Pode ficar tranquila, está olhando lá uma coisa. Será que meus filhos não conseguem olhar e prestar atenção à minha voz, à minha palavra, o que eu estou falando? Será que os meus filhos... Está difícil, irmãos? Está difícil entender? Tem alguém mudo aqui? Está difícil entender o que a gente está falando? Não. Amém. Então, irmãos, vejam só. No versículo 8. Pelo que enviaram e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus e disseram: que faremos nós da arca de Deus de Israel? E responderam: a arca do Deus, com letra maiúscula, de Israel, dará a volta a Gate. Assim a rodearam com a arca do Deus de Israel. E sucedeu que desde que rodearam com ela, a mão do Senhor veio contra aquela cidade, com muito grande o quê? Pois feriu aos homens daquela cidade, desde o pequeno até ao grande, tinha hemorroidas nas partes secretas. Lá em Hebreus
fala que com Deus não se brinca. E Deus simplesmente falou, olha, a intenção minha é chamar a atenção dos meus filhos. Então, irmãos, mas a gente continua no Samuel 5, de 3 a 11, que eu acabei de ler, no versículo 10, eu parei no 9. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, que, vindo a arca de Deus a Ecrom, os de Ecrom exclamaram, dizendo, transportaram para mim a arca do Deus de Israel, para me matarem, a mim e ao meu povo? E enviaram e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram, enviai a arca do Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não mate nem a mim nem ao meu povo. Porque havia mortal, o quê? Vexame em toda a cidade. E a mão de Deus muito se ali. E os homens que não morriam eram tão feridos com hemorroidas que o clamor da cidade subiu até o céu. Eita! Já imaginou? Você nunca teve hemorroida, pede para Deus te dar a experiência de um dia. Então, irmãos, o negócio fica muito complicado, porque Uzá, ele tinha conhecimento. Então, irmãos, Uzá tinha conhecimento das instruções de Deus. O grande problema é quando nós temos conhecimento das instruções de Deus e a gente faz de conta. Porque nós somos a glória de Deus hoje. Onde a gente chega, irmãos, tem que brilhar. Onde nós chegamos, tem que haver diferença. Onde nós chegamos, nós temos que mostrar que realmente nós temos um Deus que brilha, que é diferente, que promove. E às vezes nós não nos atentamos para a palavra de Deus e ocorre todo esse problema aí. Então, irmãos, o que aconteceu com Uzá é que Uzá quis fazer do jeito dele. O que acontece hoje? Hoje acontece que nós queremos fazer do nosso jeito. Nós somos filhos rebeldes, mas não é só hoje não, a vida inteira. Ninguém manda em mim, eu faço do meu jeito. E não é do seu jeito, não é do meu jeito, é do jeito de Deus. E qual é o jeito de Deus, irmãos? Vamos lá. Vamos ver as lições que podemos tirar desse texto. Primeiro, irmão, não temos a visão ampla. Deus tem. Nós não temos. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Deus sabe. Irmãos, alguns anos atrás, quando Deus me falou que ele ia me tirar de determinado lugar, ele usou a vida de um profeta e falou, olha, porque você não obedece, eu vou permitir que pegue fogo. Eu achei aquilo muito absurdo. Por 2 vezes Deus nos confrontou com essa mesma situação em 2 lugares. 2 lugares. Lugar 1 e lugar 2. 2 lugares. Em um dos lugares que pegou fogo, aí falaram que foi o presbítero que estava de mal, que botou fogo, não sei o quê. Botou fogo em tudo. Acabou. Nós não sabemos. E no outro, irmãos, Deus nos avisou. Porque você não obedece, eu vou enviar um fogo. E quando o profeta deu aquela palavra, eu achei muito pesado. Eu falei, puxa vida, Deus precisa colocar fogo para que eu entenda? Ele não precisa. Mas eu não entendi. Eu estava muito concentrada naquele negócio ali, aquela estrutura, aquele negócio todo. Eu estava muito dentro. E Deus, ele olhava lá na frente.
E ele falava assim, você não sabe por que eu quero que você saiba. Se você tivesse a visão ampla, como eu tenho, você ia entender. Na véspera do final do ano, estava ensaiando a cantata de Natal. Eu estava no Shopping Ibirapuera e me ligaram e falaram, você está vendo fumaça onde você está? Eu falei, não, eu estou dentro do shopping, sai um pouquinho fora. E quando eu saí, aquela fumaça preta, uma fumaça, ela falou, venha correndo porque em tal lugar, tal, está pegando fogo. E quando eu cheguei ali, reportagem, bombeiro, aquela situação, e logo eu fui transportada para aquela profecia que aquele homem deu, e falou, eu vou colocar fogo. E eu achei que era muito grande aquilo dali para eu entender. Então Deus, irmãos, Ele tem a visão ampla. Deus nos ama tanto que Ele nos avisa. Quando Ele estava trabalhando comigo, esse texto ainda tinha o final do outro que eu mudei para falar. E Deus falou, não, eu quero falar com você. Eu falei, fala Deus. Então Ele falou, por que Uzá morreu? E eu falei, Uzá, ele levava a arca de uma maneira fora da tua vontade, Senhor. Mas entenda os detalhes. E eu fui entender os detalhes de Deus. Eu creio que Deus está deixando aqui uma lição. Então, ao lermos a Bíblia, irmãos, nós precisamos nos colocar em nosso devido lugar. E reconhecer, irmãos, que nós não sabemos nada e nós não identificamos muitas vezes algumas coisas que Deus quer nos falar para não nos matar, para não acabar com a nossa vida. Deus fala assim, olha, você só enxerga o começo e eu enxergo o começo e o final. Veja só, irmão, Isaías 46. Isaías 46, nós vamos ler 2 versículos 9 e 10. Veja bem, vamos lá. Isaías, eu gosto de Isaías. Se você quiser me ver feliz, liga para mim e fala assim, olha, Deus falou comigo para mim dar um recado para a senhora aqui em Isaías. Eu gosto de Isaías. Eu falei de Isaías na terça-feira, eu falei Isaías 40, mas agora eu vou ler Isaías 46, 9 e 10. Eu acho que eu vou pedir ajuda de vocês. Vocês podem me ajudar, por favor, lendo para mim? Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade. Eu sou Deus, não há outro Deus. Não há outro semelhante a mim, que anuncie o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Veja, irmãos, Isaías, quando escreveu as profecias, porque ele era um profeta, ele deu esse recado aqui, que eu chamo de decreto de Deus. Decreto de Deus. Quem já leu isso na Bíblia? Ninguém? Você já leu? Já leu. Lembrai-vos das coisas passadas. Tudo que a gente está falando da arca é passado, sim ou não? Passadas. Desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme
e farei toda a minha vontade. Então, tudo que Deus diz que vai fazer, Ele vai fazer. Que eu queira, que não queira, que você queira, que não queira, Deus vai fazer. Deus vai cumprir tudo. Tudo, irmãos, não tem jeito. Segundo, seguir as instruções da palavra de Deus. Magali, como é que eu sei? Como é que eu sei as instruções da palavra? Eu estou dando a segunda lição que nós tiramos aqui. Seguir as instruções da palavra de Deus. Está lá em Êxodo. Vamos lá, voltar para Êxodo. Êxodo 37. Vamos lá. Êxodo 37. Eu vou ler o versículo de 1 a 5. 37. Vamos lá. De 1 a 5. E fez também Bazalel a arca de madeira de cetim. O seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobriu-a de ouro por dentro e por fora, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor, e fundiu-lhe 4 argolas de ouro aos seus 4 cantos, num lado 2, e do outro lado 2 argolas, e fez varais de madeira de cetim e os cobriu de ouro, e meteu os varais pelas argolas, os lados da arca para levar a arca. Irmãos, mas Magali, isso aí foi uma instrução para a arca. E como é que eu sei que é uma instrução de Deus para a nossa vida? Irmãos, nós abrimos a Bíblia e as instruções de Deus estão contidas nela. Eu não preciso ficar dizendo, olha, agora você pega isso e faz aquilo. Não, todas as instruções de Deus estão contidas na palavra de Deus. A palavra de Deus assim fala, ensina a criança o caminho que deve andar. Quando crescer, ela pode até se desviar, mas ela volta. Hoje a gente estava almoçando em determinado lugar, aí Camila falou, sabe aquele moço que está sentado ali? Falei, qual? Aquele lá com aquelas 3 crianças, é fulano, filho do pastor fulano. Um pastor muito importante em São Paulo, e eu conheci esse menino quando ele veio lá de Belo Horizonte. O pai veio assumir a igreja em São Paulo, e ele era menino. A mãe sempre foi muito severa. Não que os pais da Alexia fossem severos, mas aquele menino, ele tem 4 irmãs e ele de menino. E ele ficava sentado, coitadinho. Eu acho que o bumbum ficava meio que quadrado, porque a mãe botava ele sentado junto dela e ela ficava de olho. E ele assistia o culto. Uma igreja grande, tinha departamento infantil, mas eu acho que ele não gostava, tal, coisa dessa. Então ele ficava sentado ali com a mãe. Daí hoje eu vejo ele com os 3 filhos, e aí a minha filha falou, olha, ele é da igreja lá, que eu vou. Os 3 filhos. E eu falei, eu vou lá dar um abraço nele. E cheguei nele e falei assim, sabe quem eu sou? Você não me conhece não, porque eu te vi menino. E tal, comecei a contar um pouco da história, lá na igreja, assim, assado, e ele veio, me deu um abraço, me abraçou e falou, eu posso tirar uma foto para mandar para meus pais, que eu encontrei com a senhora? Falei, claro que pode. E aí, irmãos, os meninos assim, tipo, 6, 4, 7, 4, 2, 3 meninos. E os meninos, eles almoçaram, bonitinho, depois eles levantaram porque tinha lá o espaço kids, eles foram brincar lá no espaço. E eu fiquei ali só pensando, né? A mãe ensinou para o menino, e agora o menino está ensinando para os 3 filhos, 3, tudo assim. Porque a palavra de Deus, ela não nega a si mesmo. Então a palavra de Deus fala assim, ensine a criança. Quando eu falo assim, eu tenho uma menina de 9 anos lá no culto, e ela fica sentada. Eu duvido.
E se eu falar, eu tenho mais duas, uma de 1, outra de 3, vai fazer 3 meses que vem, e fica sentada. Não, não é possível. E eu tenho um menino e fica sentado e faz aquilo, mas eu tenho outra de 2. As pessoas falam, não. Você deve ter o departamento infantil, as crianças devem ficar no lugar. Mas eu me lembro muito bem dessa menina com a idade da Alexia, com a idade da Rafaela, com a idade da Manuela. Eu me lembro, com a idade da Isabela. Eu me lembro. Mas ela é especial. Eu mando fazer teste nela para ver se ela é especial. Até hoje eu não descobri se ela é especial. Eu sei dizer o seguinte, que o comportamento dela me faz crer que a palavra de Deus é algo que não tem como a gente correr. Ensina a criança. Bumbum foi feito para levar uns tapinhas. Não dói não. Mas essa menina aqui, eu não gostava que a mãe falasse assim, olha, eu vou fazer isso. Eu falava para ela, não faça isso com ela. Isso é agressão, não quero que você fale isso. Mas graças a Deus foi só um período e graças a Deus não vai acontecer isso jamais. E daí, irmãos, por quê? Porque ela mesma responde por si. Porque hoje é uma menina que está fazendo a dieta da mãe dela. Vai para a cozinha e faz a dieta da mãe dela. Com 9 anos de idade, vai fazer 10 ainda. Mas é um exagero, é exceção à regra. Essa menina só pode ter problema. Porque o diferente, irmãos, no conceito do mundo, é o quê? Aquele que faz o quê? Coisas meio atrapalhadas, não é? Aí quando a gente vê uma coisa meio que dentro dos padrões normais, não é? Porque não é o normal, não é uma coisa, são várias coisas. A gente logo vê assim, olha, essa menina só pode ser diferente. Daí eu falo, eu quero que minha filha seja igualzinho a ela. Porque ela falava, a mãe falava esse negócio com uma outra menina que era referente à idade dela. A mãe falava assim, olha, eu quero que minha filha seja igual a essa criança. Não é? Ela tinha uma referência de uma criança lá no grupo. Ela tinha. E ela declarava com a boca, eu quero que a minha filha seja desse jeito. E eu vou dizer, é muito melhor. A menina era boa. Não tenho dúvida assim de... Era uma coisa. Mas hoje eu vejo que a menina é tão boa, ou melhor do que aquela que ela tinha referência. Agora, como é que pode não ter referência, irmãos? O terceiro, para a gente encerrar. Deus não deve instruções aos filisteus, e sim ao seu povo. Deus não deve ao ímpio satisfação, instruções. Deus não tem nada a ver. Você vai educar o filho do vizinho? Se você quiser saber mais, vai lá em Hebreus 12, 6 a 8. Você não pega o filho do vizinho e vai dar lá uns tapas. Você faz isso? Então, você tem que educar o seu dentro da sua casa. O filho do vizinho, ele que eduque, não é? Deus não vai dar instruções para os filisteus, e sim para os seus filhos. Vamos lá em Hebreus 12, 6 e 8. E também no capítulo 5 de 1 Samuel, você vai ver lá que Deus dá instruções para os seus filhos, não para os filisteus. Está lá em 1 Samuel 5. Mas aqui a gente vai ler Hebreus 12, de 6 a 8. Vamos lá? Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus os trata como filhos, porque que filho há quem o pai não corrija? É bíblico. Eu sempre digo para as pessoas, enquanto Deus estiver investindo em você, agradeça a Ele. Porque na hora que Deus não estiver mais investindo em você, o negócio fica difícil, muito difícil.
Quarto, não basta ter boas intenções para agradar a Deus. É preciso saber se as nossas boas intenções encontram respaldo na palavra de Deus. Não adianta, irmãos. Não adianta, porque você vai ter problema se você achar que você tem boa intenção. Nós ajudávamos, há uns anos atrás, muitos anos atrás, nós ajudávamos um moço que eu encontrei numa praia no Nordeste. E o cara barbudo, acabado, cheirando a droga. Aquela coisa agradável, né? Sujo pra caramba. O cara tinha os olhos muito bonitos. O cara era de aparência assim, ele parecia o retrato que fazem de Jesus. Aquela aparência. E ele me pediu um trocado. E eu falei pra ele assim: eu não te dou um trocado, eu te dou um prato de comida. Falei para aquele moço. E ele falou: eu estou com fome. Eu falei: eu te dou um prato de comida, mas eu quero te apresentar um outro tipo de comida, além da comida que eu vou te dar. E eu pedi para que a pessoa providenciasse lá um prato de comida. Umas pessoas começaram a julgar, porque falaram assim: esse cara deve ser bandido que fugiu de São Paulo e está aqui para matar a gente. E eu falei para aquele... Tatiana estava junto, né, Tatiana? E eu falei para aquele povo ali: não julgue não. Isso aí é um vaso. Isso aí é um vaso. E ele falou assim: olha, se vocês quiserem, eu vou carpindo aqui e tal, para vocês me darem um prato de comida. Eu estava com fome, sujo, maltrapilho. E eu falei para ele: não, você não precisa carpir nada. Eu vou. E falei para ele assim: olha, você quer sair dessa vida? Ele falou: eu sou hippie, eu vim aqui vender umas pulseiras, umas coisas, tá? Essas coisas que hippie vive na praia. E eu falei para ele assim: olha, cara, é o seguinte, você quer sair dessa vida? Irmãos, eu agachei e fiquei falando com aquele pobre homem. Eu abaixei e fiquei falando com ele. Eu falei assim: Deus quer te dar uma oportunidade. Eu te pago a passagem para você voltar. Da onde você é? Ele falou: do Guarujá. Eu falei: eu te pago a passagem para você voltar. Você quer? E falei para a pessoa que estava perto: você divide comigo a passagem? Vamos pagar a passagem para ele? Você quer? Ele falou: já tem 5 anos que eu não vejo os meus pais. Eles nem sabem que eu estou vivo. Eu falei: sabe, Jesus quer te tirar dessa vida. Jesus quer. Como Jesus quer me tirar dessa vida? Eu falei: Jesus quer te tirar dessa vida, cara. Essa vida não foi feita para você, não. E dei um plano da salvação para ele. E falei para ele: você quer voltar? Ele falou: eu quero. Eu falei: e se eu arrumar uma casa de recuperação para você lá no Guarujá, você vai? Irmão, não adianta a gente acusar. Adianta a gente trazer a solução. Adianta a gente falar: você quer? Eu te ajudo. E eu sabia que Deus estava naquele negócio. E daí eu liguei para um pastor do Guarujá, e ele tinha uma casa de recuperação. E eu falei: pastor, o senhor recebe um jovem? Ele é um hippie. E ele está aqui, mas ele é aí da região. O senhor recebe ele? Ele falou: claro. Você está mandando? Eu falei: estou. Eu estou mandando ele. E fomos, compramos a passagem e pedimos para ele assim: ó, tal dia, pá. Demos um trocado para ele. Um dinheirinho lá para ele comer alguma coisa na estrada. Ele vinha de ônibus, ia pagar a passagem de avião. E ele veio direto para a casa de recuperação. E nós fomos no batismo dele lá em Santos, na praia. E daí ele foi ser missionário no Chile, esse moço, da Jocum. Ele foi ser missionário lá. E Marcos ajudava esse moço. Marcos ajudava esse moço. Levantar esse moço. E um dia eu falei para o Marcos: pare de ajudar. Ele falou: por quê? Eu falei: porque ele não está mandando mais
o Max Loma teve um terremoto, tal, e ele pode estar em maus lençóis. Eu falei, tá bom, então manda esse mesmo, a gente não vai mandar mais. Irmãos, para encurtar a conversa, ele casou com uma americana, tem 3 filhos, mora numa fazenda no Havaí. Um cara deu uma fazenda para ele. Sabe esses caras que pegam tal, cara muito rico, tal, deu uma fazenda para ele morar. A fazenda é no Havaí. Ele tem a oportunidade de surfar com os 3 filhos. Os 3 filhos é igualzinho a ele, tal, maluco, beleza, tal, mas com Jesus. Né? O menino tem 10 anos, já luta judô, tal, é cidadão americano, né? Os meninos nasceram lá e lutam judô, tal, e já ganhou não sei quantas medalhas. Sabe? Deus quer que você faça a coisa certa do jeito certo. Quais são as instruções de Deus para esta noite? Está lá em Provérbios 16, 25. Para encerrar, irmãos, de verdade. Está na hora, 8h30. Provérbios 16, 25 fala assim: 1, 2, 3. Vamos lá. Um caminho que parece direito. Vamos lá? Vamos lá, 1, 2, 3. Que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Caminhos que parecem direito para o homem, mas no final é caminho de Morte. E lá em Provérbios 21, 2. Vamos lá. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Em Romanos 15, versículo 4. Irmãos, Deus fez do usar um aprendizado para a nossa vida. Deus permitiu aquela morte de usar para um aprendizado para a nossa vida. Não adianta a ação, adianta a intenção, porque Deus, Ele que sonda os nossos corações. É muito difícil quando Deus fala para mim, é para parar de mandar oferta para tal missionário. Eu consulto a Deus 500 vezes, falo, Deus, não é para mandar, ou para cortar, ou para diminuir, alguma coisa que Deus me dá instruções, ou às vezes uma instrução já serve para mim entender. E eu falo, Senhor, será que é a minha carne que está mandando mensagem para a minha mente para que eu faça isso? E se eu fizer errado, o Senhor vai, né? Então, eu consulto a Deus. E se eu sinto paz com aquele negócio, então eu resolvo. Tem um pastor que ele jubilou há um tempo, e uma denominação aí, quando o pastor jubila, esquece o pastor, e ele tem algumas dificuldades na vida dele, né? Muitas. E daí eu comecei a mandar uma oferta, depois o Marcos falou, não, mas eu também quero ajudar e tal. Teve uma hora que Deus falou assim, olha, é uma questão de humanitária você mandar, mas eu quero que você mande tanto. Porque eu já providenciei isso. E eu falei para o Marcos, olha, eu estou mandando tal, se você me dá, porque eu estou aqui com compromisso com ele. Irmãos, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, não pode dar nada errado. E nós não precisamos de força. Lembre disso, pelo amor de Deus. Sabe aquele negócio que tem que ter força, tem que ter pressão, você fica meio deslocado? Quando Deus está no negócio, você não precisa fazer força, você precisa se esforçar. Mas Magali, se esforçar,
não é igual a força? Não. Força, quando você coloca, você sente, você fica em esforço, você vai dentro do teu limite. Ele falou para Josué: esforça-te. Ele falou: tenha força, Josué. A força que vem de ti, Josué. Não, e faz a tua parte, que eu vou fazer a minha. Você não tem promessa? Então eu vou cumprir a promessa. Amém, meus irmãos? Deus trabalha diferente da maneira que nós trabalhamos. Ele trabalha de outro jeito. E Ele está trabalhando na tua vida. Que você queira, que você não queira, Deus vai cumprir todos os propósitos que Ele tem com a tua e com a minha vida. Não vai deixar uma partícula de fora. Ele já organizou toda a sua história. Deus manda te dizer isso. Que Ele já organizou toda a tua história. Toda. Não vai sair fora, como a gente fica dando umas voltas. Deus já organizou toda a nossa história. Amém? Amém. Vamos colocar, por gentileza, em pé. Senhor, nós demos aqui o recado que o Senhor mandou. Às vezes, Pai, o recado não é tão agradável. Às vezes, meu Deus, o recado não entra, fica na margem. Mas, Senhor, eu quero te dizer uma coisa. Foi dado o recado. Eu cumpri o teu propósito. E eu sei, Pai amado, que o Senhor é quem trabalha. Eu só enxergo um pouquinho. E o Senhor enxerga todas as coisas. Por isso, neste momento, eu te peço, Pai, coloca a tua mão de poder em cada vida, cada situação. Aquilo que eu não entendo, mas o Senhor entende. Aquilo que eu não posso, mas o Senhor pode. Aquilo que eu não consigo, mas o Senhor consegue. Porque o Senhor é Deus. E assim como o Senhor fez com a arca, assim são as nossas vidas hoje, meu Pai. É a minha, a dos meus irmãos. O Senhor manifestou através do teu Filho a glória de Deus na nossa vida. Nós somos gratos a Ti, Senhor. Muito obrigada, Jesus, pelo recurso que o Senhor usou. O Senhor usou um recurso acima do limite, porque o Senhor usou o teu Filho para morrer no nosso lugar. Nós somos gratos a Ti, Jesus, por tudo. Muito obrigada, Santo Espírito de Deus, por esta palavra, por este ensino, pelas Tuas instruções. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor é que nos ensina, Pai. O homem não tem nada a nos ensinar, mas o Senhor tem. Muito obrigada, meu Deus, por esta noite, por as famílias aqui representadas, por tudo aquilo que o Senhor fez conosco nesta noite. Que o Senhor nos dê graça para entendermos a Tua palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Muito obrigada, Santo Espírito de Deus. Nós rendemos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Senhor, nos leva para uma semana de vitória. Nos livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, da mortandade que assola o meio-dia. Nos livra, Pai, do laço. Muitas vezes, Pai amado, o homem tem colocado sobre a nossa vida um laço. Laço, Pai amado, muitas vezes vem do diabo. No nome poderoso de Jesus, arranca, Senhor, todo laço que vem do diabo. Não permita este laço sobre as nossas vidas. Oh Deus, nos cubra com o Teu sangue, porque o Teu sangue tem poder. Cubra a nossa casa, os nossos negócios, cubra a nossa vida, meu Pai. Nos livra de todo mal, de toda praga, de toda sentença do inferno. Nos livra, Senhor, porque o Senhor é Deus eterno. Obrigada por esta noite, obrigada por cada dízimo, por cada oferta, Senhor, por cada intenção do coração dos Teus filhos. Muito obrigada, Santo Espírito de Deus. Obrigada, Jesus amado, porque o Senhor é Deus justo. O Senhor é juiz sobre as nossas vidas. Obrigada, meu Pai amado, por tudo.
Meu Deus querido, agora que nós vamos nos despedir, que o amor do Deus Pai e a santa consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre as nossas vidas, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje vocês estão muito quietinhos ou a palavra foi muito difícil? Foi boa, né? Amém. É boa.